Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estar aqui, mais uma terça-feira, reunidos nesta sala Zoom do Grupo de Estudos de Direito Sistémico, para dar continuidade à leitura desta obra de Bert Hellinger, A Cura. Hoje temos para nos orientar, temos connosco o nosso querido René Schubert. Muito obrigada, René, por estar aqui connosco, por nos trazer mais compreensões, mais conhecimento também, e agradecer também ao Celso, que vai fazer a leitura hoje para todos nós. Recordo que estes encontros são gravados e a gravação disponibilizada mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. E passo já para você, René. Obrigada. Muito obrigado, Manuela. Então, sejam todos bem-vindos a esse grupo, né, aberto a todos os interessados. Sempre que vocês quiserem, podem também convidar outros colegas, né? Esse grupo acontece toda terça-feira e temos pessoas das mais diversas profissões, áreas e abordagens aqui, né? Isso sempre deixa muito rico os nossos estudos, né? Lembrando, né, que nos próximos meses teremos vários eventos aí das constelações familiares, né? Só lembrando aqui que eu saiba aqui, talvez a Dilena tenha mais eventos que ela lembre aí. A gente vai ter o congresso da ABC Sistemas, a gente vai ter o congresso do IBCF e a gente vai ter o 5º congresso de Direito Sistêmico da OAB São Paulo, né? Então, isso vai acontecer, 3, em setembro e em outubro, né? E as inscrições estão abertas, né? E geralmente é o lugar onde nós, do grupo de estudos, costumamos nos encontrar. Tá certo que o congresso da ABC Sistemas é online e os outros dois não, são presenciais, né? Mas talvez nos vejamos do IBCF e da OAB. De direito, René, desculpa, o de direito vai ser online também. Por enquanto estão abertas as inscrições só para o presencial, mas vai ser online também. Isso. Tá. Vai poder participar gente do mundo todo, né? O IBCF também vai ter a modalidade online. Eu vou estar online, eu não vou estar em São Paulo à época, mas a grande maioria de vocês provavelmente vai se encontrar lá no congresso, né? E teremos palestrantes presenciais e também online, né? Então vale a pena a gente se programar, né, para essa sequência aí de palestras que vamos ter nesse semestre. E vamos dar continuidade aí ao nosso grupo de estudos. Por favor, Celso, vamos dar leitura. Boa noite, pessoal. Então, página 79, né? Seguindo para novas margens. O espírito sempre segue para novas margens. A pergunta é se somos capazes e estamos preparados para seguir em frente com seus movimentos. A nova margem de nosso corpo. Como está o nosso corpo em relação a nós? Ele se sente bem conosco? Será que o dominamos? Será que o usamos? Será que abusamos dele? Então, o espírito está distante do nosso corpo e o nosso corpo está distante do espírito. Para várias pessoas, esta seria também uma concepção cristã. Durante uma estadia em Madrid, há pouco tempo, fui até o famoso Museu do Prado. Fiquei a observar as imagens, várias imagens famosas de santos. Os santos pareciam todos magros, fracos. Será que Deus gostava deles? Será que estavam em sintonia com o movimento do Espírito? Onde está o Espírito aqui? Onde está Deus? Aos domingos, várias pessoas vão à missa. Desejam servir a Deus. Lembram-se dele, oram para ele. Em que direção olham ao fazer isso? Olham para si? Olham para longe de si? Para uma distância longínqua? Todavia, onde está Deus?
mais perto de nós do que em nosso próprio corpo, o que seria aqui o grande serviço a Deus? O que seria a grande veneração e oração? Ver Deus em nosso corpo. Onde mais ele se mostra de forma tão maravilhosa quanto em nosso corpo, este é o primeiro caminho que seguimos em direção à nova margem. É o caminho em direção a mais saúde. Corpo e espírito. A cada momento ocorrem em nosso corpo movimentos espirituais. Quantos movimentos ocorrem conjuntamente em nós para que o nosso corpo permaneça vivo? A cada momento são movimentos novos, movimentos criativos. Quando, por exemplo, cortamos-nos num dedo, é iniciado imediatamente em nosso corpo um processo de cura, com incontáveis movimentos. De onde vêm esses movimentos? Vem de uma força espiritual. Essa força se dedica a cada um de nós de uma maneira especial. Onde podemos imaginar um amor maior que na ação desse espírito em nosso corpo, existe uma relação mais profunda que a desse espírito em nós? Comparemos esta relação com as relações de casal. Com que intensidade elas agem em nosso corpo para preservar a nossa vida, em comparação a essa força espiritual sempre presente e abrangente em nós? Como olhamos para essa força? Com que frequência pensamos nela? Estamos em sintonia com ela? Somos carregados e conduzidos por ela? Permitimos-nos perceber o quanto somos levados por ela? Existe maior devoção que a devoção à ação desse espírito diretamente em nosso corpo, agora, o tempo todo, sem interrupção? Só um instantinho, Celso. Fazer um parênteses em relação à questão das margens, né, do corpo e da ligação do corpo com o espírito. Estávamos conversando recentemente aqui na clínica sobre a questão da escola, da pedagogia e da educação. E o quanto a gente percebia as crianças desintonizadas com a questão do corpo. Talvez por conta do excesso de tela, né? Talvez pelo fato de se colocarem tão para fora sobre a tela. E também porque a transição pós-pandemia para a escola, em partes a tela seguiu, tal, não foi feito um trabalho do corpo, né? Teve uma profissional da Unesco que falou quanto era importante as escolas fazerem trabalhos de gincana mesmo, né? Brincadeira, dança, pega-pega, esconde-esconde, né? Trazer para as margens e limites do corpo, porque elas estão em desenvolvimento neuropsicomotor, né? Existe outra coisa séria acontecendo que tem a ver com a questão do lápis, né? Aqui todo mundo é tão sábio como eu, né? Nós somos uma geração mais velha aqui, a gente, né, usou lápis, alguns de vocês fizeram até caligrafia, e a gente sabe o quanto isso é importante para o desenvolvimento neuropsicomotor, né? A gente sabe que neurologicamente a gente desenvolve à medida que a gente escreve com lápis, né? Hoje em dia, a gente percebe que essa linguagem aqui, né, ela é a mais rápida, né? Tem crianças que às vezes pegam até livros e outras coisas e começam a fazer assim, né? Começam a empurrar ou bater com o dedinho em cima, né? Que a linguagem ela ficou totalmente digitalizada, né? Ok, é uma nova perspectiva, mas mostra também um descompasso, né? À medida que a caligrafia, a escrita com o lápis, com a caneta, fazia a criança descobrir limites,
margens, hierarquia, regras, né? Alinhamento, coordenação. Ela trabalhava com o corpo dela também, né? E isso, de certa forma, nós também perdemos um pouco no dia a dia. Eu percebo que quando eu chego para as crianças e levo elas para as brincadeiras, para os jogos, né? Seja com bonecos de montar, Lego, Playmobil, ou mesmo jogos, xadrez, dama, não há interesse. Há uma certa aversão a isso. Então, você tem que ir para o lúdico, mostrar, causar um interesse, para ela começar a pegar e verificar aquilo, como funciona aquilo, como mexe aquilo, né? Não é que nem Roblox, né? Que você monta um avatar e ele faz tudo. Querendo ou não, a gente, em muitas lógicas, a gente está se projetando, né? Então, em avatares, nas mídias sociais, e se afastando desse corpo, esse aqui, esse que é transitório, esse que tem limites. Se a gente ficar tempo demais na tela, se a gente ficar tempo demais no nosso avatar, a gente não vai ter a noção dessas margens, né? Como, então, falar de uma coisa abstrata como o espírito? E é interessante Hellinger mencionar Deus aqui, porque nós temos em várias escrituras, né, e até na própria questão do ritual, né, do corpo de Cristo, que Cristo não está fora, mas está dentro, né? Ele está em nosso corpo. E é exatamente em contato com o meu corpo, né, ouvindo o meu corpo, eu estou em contato com o espírito, né? Então, o Hellinger até brinca, parece que eu vou falar de uma coisa cristã, mas não, né? São reflexões que, inclusive, vêm da filosofia, vêm da teologia, né? Vêm dessas vários pensamentos de corpo, o corpo físico, o corpo somático, a alma, o espírito, o espiritual, né? E aí vocês podem falar de outros corpos, dependendo da escola, existem outras linguagens de corpo. E aqui, especificamente, eu gostaria de falar de mais um corpo, que é o virtual, né? Que está bastante presente no dia a dia, nas escolas. Aqui, né, nós estamos na virtualidade, que bom, a virtualidade possibilita esse grupo de estudos, mas talvez também levante aqui o quanto nós estamos demais na virtualidade e de menos na corporalidade, na corporeidade, né? Na troca com o outro, no vínculo com o outro. E aí a gente percebe na relação de casal exatamente isso, né? Provavelmente vocês já tiveram essa experiência de irem para restaurantes ou irem em locais onde tem casais e os dois casais, né, ou trisais, se vocês preferirem, mas assim, em todo caso, o casal está lá no celular, talvez até conversando um com o outro, mas não estão em contato um com o outro, não estão nas trocas, né, físicas, não estão se tocando, não estão, né, naquele espaço, né? Então, é uma reflexão importante, né, nesses tempos de virtualidade e o fato de que, dentro da constelação familiar, né, quem falou isso bastante para mim foi um dos alunos de Bert Hellinger, William Manley. Ele fala: o nosso corpo é a bússola do campo, né? Então, o corpo, ele se deixa levar pelo campo. Aquele representante que tem um bom contato com o corpo, com essa conexão com o corpo, ele vai poder descrever bem o que está acontecendo e vai ajudar bastante aí o cliente e o facilitador, né? Como seria um facilitador que talvez tem dificuldades de lidar com o seu campo, com o seu corpo? Como é quando ele olha para o campo e o corpo do cliente, dos representantes? O Hellinger sempre nos falava: eu confio completamente nos representantes. E ele estava sempre em contato, conversando. Como é um facilitador que, de repente, por ter uma dificuldade com o seu corpo, não consegue perguntar o corpo do outro, não consegue entrar em contato com o corpo do outro? Por isso que nós, né, nas constelações familiares, nós estudamos PNL, linguagem do corpo, terapias corporais, né, e em algumas escolas, né, e
Aqui até eu vou citar a Isabel, que está aqui presente, ela em breve vai ter uma aula dessas também na pós-graduação. A gente fala de terapias corporais, né? Como é importante para o facilitador ter conhecimentos da questão das couraças corporais, das manifestações corporais, porque às vezes você vai manifestar isso no campo e você está manifestando um sentimento adotado aí do campo, né? Você está representando algo que está no corpo do cliente. E na maioria das vezes o cliente imediatamente reconhece aquilo no campo. Ele fala, isso aqui é meu, isso aqui é do meu tio, é da minha tia, da minha irmã, é do meu pai, da minha mãe, né? Ou seja, morfogeneticamente aquilo é manifestado no corpo, altera no corpo, né? Então, o tempo todo nós estamos observando. A Sophie Hellinger, quando ela faz as constelações online, né, quando a gente acompanha o trabalho aqui do Brasil, ela está fazendo lá na Alemanha, ela está trabalhando com representantes. E, geralmente, a câmera, ela afasta, né? Então, a gente vê o representante de corpo inteiro, porque existem movimentos muito sutis acontecendo no pé, no ombro, no rosto. Quando a gente está na presença, a gente vê essas sutilezas. Às vezes a gente está online, a gente está afastado, talvez certas escapem, mas é importante ver o campo inteiro, né? São adaptações, são possíveis, né? A Sophie faz dessa forma, existem outros facilitadores que fazem de outra forma, mas, novamente, o quanto é importante o facilitador ter essa percepção da linguagem corporal que o representante, que o cliente e que ele mesmo manifesta, né? Muitas vezes o facilitador ele tem muitas informações também no corpo dele, principalmente quando ele está no campo, né? Então, essas foram algumas reflexões em cima aí da leitura que o Celso trouxe. Você mesmo, Celso, conforme você fazia a leitura, veio alguma dúvida, veio alguma questão para você? Não, eu lembrei que, às vezes, quando eu entro como representante, eu reparo muito na mão, porque a minha mão eu já percebi que, às vezes, ela se movimenta, assim, mexe, né, assim, mas eu mesmo não tenho consciência, eu vou perceber depois. Perfeito, perfeito. É interessante isso que o Celso fala, porque cada pessoa tem uma linguagem corporal, né? E tem muitos representantes que eles entram no campo e eles têm movimentos repetitivos. É como se fosse o ritual deles para entrar no campo, né? O Celso falou da mão, tem gente que sente a cintura, tem gente que sente um tremor, tem gente que fica com a cabeça, fica aquela coisa do giro, né? Fica num vórtice, né? Quer dizer, cada um tem uma forma de lentamente perceber esses movimentos que se manifestam, né? E aí também tem aquelas pessoas que têm uma outra comunicação aí, quer dizer, visual, auditiva, né? Então são mais informações que surgem também no campo. Até aqui alguém gostaria de... Por favor, Vera. Um facilitador que não tivesse muita experiência nessa leitura corporal. Mas como ele está entregue àquele trabalho, está no vazio, está ali inteiro, né? Será que eu penso que viria nele aquele entendimento do que está acontecendo, ainda que ele não pudesse ter uma leitura corporal? O que você acha? Sim. O Hellinger ele falava, né? Quando está silencioso, né? Quando eu tenho dúvidas, eu aguardo, né? Ele silenciava e aguardava, ele entrava num estado meditativo. E aí ele falava, isso tem a ver com a comunicação dele, né? De repente, uma informação chegava para mim, né? E essa informação, muitas vezes, por Hellinger, vinha de forma auditiva. Tem pessoas que têm essa informação sinestésica, outras veem coisas, né? A questão é que o facilitador, imediatamente, ele entrará em uma descrição. Talvez ele vai fazer uma pergunta para o cliente. Talvez ele vai fazer uma pergunta para o representante, né? Quer dizer, ele vai ficar atento a isso, né? Que o Hellinger colocou aqui, né? Quer dizer, quando você faz uma ferida, imediatamente o corpo inteiro vários movimentos se iniciam para curar aquilo lá. O tempo todo o campo está movimentando. E, às vezes, se você, né, como você bem colocou, se o facilitador tem essa capacidade de se esvaziar, ele vai
sentir muito esses movimentos acontecendo, porque ele está vazio, né? Esvaziar-se é não ter pensamentos. Ah, eu acho que eu tenho que fazer isso, seria melhor se eu fizesse aquilo. Esse, quer dizer, esvazie-se disso. Esvazie-se de seu eu, de suas intenções, de seus julgamentos, e aí você vai conseguir perceber esses movimentos que acontecem lá fora. Que é a mesma coisa, né? A gente está aqui se ouvindo no grupo de estudos. Se de repente eu ficar silencioso e todos nós fizermos um exercício para captar um som que até então nós não estávamos ouvindo no ambiente. O que tem aí que vocês até agora não repararam porque vocês estavam ouvindo aqui? É um exercício. É um exercício de presença. A doutora Úrsula Frank falava muito disso. O facilitador ele está em presença, né? E estar em presença é estar totalmente em contato com o seu corpo e com o entorno, né? Com o contexto. Quer dizer, aqui especificamente eu ouço a 23 de maio, eu ouço as buzinas da 23 de maio, né? Mas tem outros sons acontecendo agora aqui também, né? E se a gente começar a prestar atenção àquela brincadeira que a gente faz com a criança, eu estou olhando para um objeto azul, né? E aí a criança tinha que adivinhar quantas cores diferentes há no espaço onde você se encontra agora, né? Eu estou vendo a Giovana tem uma planta, né, na sala dela, assim como a Cleusa também. A Cleusa tem uma floresta atrás dela, né? Então, a gente tem vários estímulos aí. Qual a percepção, qual que é a consciência que a gente tem desses estímulos à nossa volta? Um facilitador, quando ele se silencia, ele sente, ele é tudo isso à sua volta, né? Esse esvaziamento, ele dá essa potência perceptiva para ele. E realmente aí, talvez, Vera, a palavra seja intuição, né? Talvez ele se torne mais intuitivo, né? E o Hellinger sempre falava, se eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, eu silencio. Toda vez que vem aí, você tem que fazer alguma coisa, ele ficava quieto, esperava, aguardava mais um pouco, respirava fundo, né? Permitia que esse entorno, então, se movimentasse. E muitas vezes, a gente viu isso várias vezes, as constelações do Hellinger eram extremamente silenciosas. Ele não precisava fazer nada, ele não precisava falar nada, porque o campo estava se movimentando. E ele deixava. Até que, de repente, ele falava, eu vou deixar aqui. Aqui eu me retiro, né? E o cliente tinha dado algum sinal no corpo também, tinha talvez arregalado os olhos, ou tinha, como a Úrsula falava, dado uma longa expirada, né? Aquela coisa que o cliente está lá e de repente algo se movimentou aqui dentro, nesse cenário interno do corpo. O que é? Não sei. Muitas vezes eu nem vou ficar sabendo, né? A não ser que o cliente conte, né? Mas eu deixo isso com o cliente, ele sai com isso, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, e eu digo isso, né, como psicanalista, como psicólogo, que inclusive não é o lugar, né, na constelação, nem de psicólogo, nem de psicanalista, né, porque a postura é outra, aquele ter que fazer alguma coisa. Tenho que interpretar, tenho que ajudar, tenho que analisar. Não tem nada. Respira fundo e ouça os movimentos, sinta os movimentos, né? Deixe o campo se manifestar, né? Então é uma outra postura, uma postura mais alinhada aí com essa fenomenologia, né? Era isso, Vera? Tudo isso, tudo isso. É que quando você está eu penso, né, que eu também não sou consteladora, mas quando o constelador está naquele trabalho, eu acho que tudo está ao seu favor, assim, como se estivesse conspirando, né, para aquele resultado, para aquilo que vai acontecer.
Então, não sei se é solução ou não é solução, mas tudo estaria, né? Eu acho assim que quem consegue ouvir é muito privilegiado, sabe, René? Fico imaginando, a pessoa está de tal forma assim no campo e consegue ouvir. Nossa, deve ser muito vantajoso em relação aos outros consteladores, não? Existe uma coisa aí, Vera, que eu aprendi observando meus professores. Cada facilitador tem seu ritual de entrada no campo. E na maioria das vezes, esses rituais têm a ver com meditação, tem a ver com um silenciar, com uma introspecção, uma interiorização, né? Então, às vezes eles até fazem, né? No começo dos trabalhos, fazem uma meditação conjunta, uma visualização conjunta, para que todos nós entremos numa sintonia, para que todos nós, de certa forma, cheguemos naquele lugar. Porque é fato, né? Eu, às vezes entro num local, minha cabeça ainda está lá fora, né? Eu olho para o relógio e já estou pensando daqui a 2 horas. Então eu não estou aqui, eu não estou presente, eu não estou aterrado aqui. E às vezes é importante o facilitador fazer um trabalho, né, de visualização, de meditação, de aterramento, para que todos nós estejamos no aqui e agora, presentes e disponíveis para esse trabalho. E aí vem isso que você falou, disponíveis para escutar, né, à disposição, né? Se o Eurico se oferece como representante e o tempo todo que ele está sentado na roda, o celular dele está vibrando e ele está olhando, eu vou entender que talvez seja uma emergência para ele, seja algo importante que ele trabalha. Ele está presente e vai saber no quê. Então, ele não está disponível nem para o campo, nem para o cliente, nem para mim, né? E se ele continuar com esse movimento, talvez comece a atrapalhar, sim, os colegas do lado. Talvez atrapalhe o facilitador, né? Então, o trabalho de constelações, muitas vezes, ele é silencioso, porque existe, sim, uma concentração, existe um culto aí do silêncio. E no silêncio a gente escuta coisas que geralmente a gente não costuma escutar, né? Fenômenos acontecem no silêncio que geralmente a gente não está atento, né? Teve uma situação que aconteceu comigo que foi, para mim, foi bem diferente. Eu estava indo para um workshop de constelação, foi uma vivência de 2 dias. E eu cheguei no local, foi no interior de São Paulo, e eu estava com dor no dente. Depois eu descobri que era um canal, tá? 3 dias depois eu fiz um canal. Ou seja, estava doendo. Eu comecei a fazer o trabalho de constelação, eu meditei, fiz uma meditação com todo mundo e segui trabalhando. A dor não estava presente. Pausa, vamos dormir, dia seguinte continuou o trabalho, o dente doía. Fazia meditação, voltava ao trabalho, parava de doer. Então foi uma coisa muito estranha, porque era um canal. Era uma coisa que doeu pra caramba depois. Mas realmente, naquele momento de silêncio, de escuta, de disponibilidade, parece que o corpo silenciou certas coisas que poderiam atrapalhar o trabalho, né? Logicamente que eu não tentaria isso mais vezes, né? Não foi algo que eu planejei fazer um canal um pouco antes de um workshop. Aconteceu e teve esse fenômeno diferente aí, né? Mas, dependendo de nosso estado, talvez nem dê para trabalhar, né? Se o facilitador não tiver capacidade de estar disponível para o campo, né? Dependendo do nível de dor ou de preocupação dele, é melhor ele não trabalhar. E é importante também, em sintonia com as ordens da ajuda, o facilitador poder escutar esses sinais, né? Que é como se o corpo dele falasse: hoje não, agora não. Ah, mas eu preparei esse trabalho há tanto tempo. Sim, mas teu corpo está falando que você não está disponível. Manda, Eurico. Só para contribuir,
na minha formação na Henninger Schule, os professores, né, não permitiam nem que a gente fizesse nenhum tipo de anotação. Nada, caderno, caneta, celular, então nem se fala. E eu aprendi isso lá atrás com eles, que até mesmo para você estar presente num seminário, num workshop, você precisa estar literalmente presente ali mesmo. Porque se a gente está preocupado em anotar, você está perdendo algumas outras percepções que estão chegando ali, a gente está deixando de observar. A gente está ali no papel, na caneta, preocupado em anotar e não está preocupado em absorver. Então, foi muito presente para mim, na minha formação, esse estado de presença, né? De estar realmente presente ali, naquele momento, a escuta ativa, né? A escuta presente, de estar presente, então faz toda a diferença. O que você falou faz todo sentido mesmo. Sim. Obrigado. Antes de eu liberar para a Cleusa, eu só vou falar uma coisa que tem a ver com isso que o Eurico falou. Lá na Alemanha, uma vez teve uma constelação, foi uma constelação bem silenciosa, e aquele movimento nos levou, né? Inclusive o tradutor, né? E aí o Hellinger começou a falar, e eu tava na constelação, eu tava olhando lá, ele olhou para cima, assim, fez um sinal, eu tenho que traduzir. Quer dizer, eu tava desconectado, né? Tava lá dentro, né? Então, realmente, é muito forte esse movimento, né? Você se disponibilizar para isso, né? Mas sim, se você anota, e como tradutor eu anotava, tá? Até uma forma de eu estar focado nessa questão da escuta mesmo. E, às vezes, evitava de ficar olhando muito lá embaixo para não me desfocar disso aqui, né? Tá certo que também é homem, né? Homem consegue fazer uma coisa de cada vez. Então, eu fui desenvolver uma estratégia. Mas essa coisa da escrita é fato, Eurico. Eu muitas vezes anotei certas coisas, né? Tomei bronca do Peter, tomei bronca do Hellinger e tal. E você não pega certas coisas, porque você está preso num fragmento que você está anotando. Você está pegando. E já aconteceu outro movimento. Aliás, vários movimentos. É uma escolha. Né? De repente, você vai anotar, você vai perder. Né? Cleusa? Então, vou compartilhar uma experiência negativa, né? Num workshop com a Sophie, há algum tempo atrás, na minha frente tinha uma pessoa que ela tinha um spray com um perfume bem forte. E o tempo todo ela pegava e borrifava em volta dela aquele cheiro. Eu estava sentada atrás, e eu tenho muita sensibilidade ao cheiro. Aquilo me desconectava completamente. Né? Tanto que daí teve um intervalo, eu fui procurar outro lugar, porque ali eu não estava conseguindo me esvaziar, porque era o tempo todo, eu não sei o que ela tinha, o que ela sentia, que o tempo inteiro ela pegava aquele vidrinho e borrifava. Só que era um cheiro forte que não ficava para ela, vinha para todo mundo no entorno. Sim, sim. Que é a mesma coisa o tabagista, né, Cleusa? Querendo ou não, uma pessoa que fuma, por mais que assim, isso acontecia lá na Alemanha, né? O pessoal fumava lá fora, entrava, mas traz junto, né? Traz aquela névoa junto, né? E para algumas pessoas é uma coisa desconfortável, incômoda, né? Então é incrível como muitas vezes uma coisa que a gente faz no nosso campo afeta outros campos. E para fazer o trabalho de constelação, realmente eu tenho que estar totalmente disponível. Muitas vezes tenho que tomar cuidado como que eu estou disponível. Teve uma vez que uma mulher foi lá em cima no palco, né? E aí era um tal de tirar um chale aqui, tirar um sapato ali, tirar uma caneta. Aí o Sophie falou, volta para o seu lugar. Era tanta coisa que tinha que tirar. A Sophie falou, você não tá pronta para cá. Né? E chamou outra pessoa.
Aí você fala, nossa, mas que impaciência. Mas faz sentido, porque assim, tinha todo um ritual lá acontecendo, não sei de quantas coisas que tinha. Mesma coisa, né? Já pensou, eu vou com uma arma lá para cima, deixa eu desmuniciar minha arma aqui para fazer um trabalho de reconciliação e paz. Não, ou você está lá para fazer um trabalho assim, ou você não está, né? E teve esse corte mesmo da Sophie com essa mulher, né? Isso que a Cleusa fala do cheiro, eu tenho isso aí também, viu, Cleusa? Dependendo do excesso do cheiro, é difícil, né? E é interessante como, às vezes, no campo, surgem cheiros. Pessoas que são mais sensíveis percebem a diferença dos cheiros, aromas mais agridoces, mais fortes, mais densos, né? Então, é uma comunicação também. Se eu colocar perfume demais, talvez eu vá bloquear um tipo de comunicação. Então, daí tem toda essa sensibilidade. Agora, você imagina, eu imagino que ela devia ser terapeuta, né? E o tempo inteiro era como se ela estivesse se protegendo, porque ela pegava da bolsa aquele vidrinho e esparramava, guardava. Daqui a pouquinho ela fazia isso de novo. Sim. Então, assim, foi uma experiência muito desagradável nesse workshop que eu estava. Uhum. Sim. Tanto que assim a Sofia ela fala isso também no Cosmic Power, né? Porque assim, Cosmic Power é um tipo de trabalho, né? Ele não tem a ver lá com Reiki, não tem a ver com o Shurei, né? É diferente. E muitas vezes a pessoa vem com aromaterapia, vem com outras coisas, ela fala, não, né? Aqui a gente vai focar nisso aqui, né? Lá fora você faz outras coisas, né? Que é exatamente para a gente não perder o foco, né? Quer dizer, o que eu estou olhando lá? O que eu estou aprendendo lá? Né? E ainda mais lá em Bad Reichenhall, né? Que é uma instância de cura, né? E quem quer curar vai lá andar lá nos jardins, né? Tem toda uma área para sentir aqueles cheiros específicos, aquelas ervas específicas, mas lá fora, né? Lá dentro no salão era neutro. A ideia é neutra, né? E logicamente talvez para certas pessoas seja difícil isso, né? Como a menina aí que se borrifava, né? Eu tinha um amigo que ele gostava bastante de cânfora, né? Ele ficava borrifando cânfora nele. E aí eu falava, não chega perto de mim com isso, porque eu uso homeopatia e a homeopatia e a cânfora, como você sabe, Cleusa, né? Não são boas amigas, né? Então, vamos manter uma distância um do outro, né? Mas, né, tudo para falar aí da disponibilidade e da neutralidade. Fala, Vera, você gostaria de colocar alguma coisa? Você abriu o teu microfone? Eu pensei em pedir talvez uma ajuda para vocês, né? Porque eu acho que anotar é muito bom, mas eu me torno escrava. Eu não consigo ficar sem anotar. Uhum. É assim mesmo. Você diz, enquanto eu estou anotando uma coisa, eu já perdi. Eu estou lá na atenção atrás para anotar. Aí eu perco aqui na frente, mas eu sou super dependente. Tudo eu faço anotando. Uhum. Uma coisa que você pode fazer que é exatamente da própria programação neurolinguística, né? Você se impor um novo tipo de aprendizado, né? Então você de repente vai num seminário e você naquele dia específico você fala, eu não vou levar nem caderno nem lápis e eu vou realmente ficar lá presente escutando, né? Teve uma vez que estava o Marcos lá na Alemanha, né? Durante as traduções e eu vi que ele estava sem o microfone, né? Cheguei para ele, ô Marcos, por que você não está com o fone? Ele falou, eu estou sentindo o campo. Aí eu falei para ele, pô, Marcos, a tradução tá ruim, hein? Ele falou, não, é que hoje eu me propus a ficar aqui escutando o Hellinger, o alemão do Hellinger, e sentir o campo. Né? Então é um exercício, né, de eu, de repente, desligar os meus costumes, né? Eu estou acostumado a desenhar, eu estou acostumado a anotar. Então, eu realmente eu vou para um lugar e eu falo, dessa vez eu não vou fazer como eu estou acostumado a fazer. Eu vou mudar completamente o meu costume.
Teve uma vez um treinamento que eu fiz de autopercepção, onde a gente chegou e no primeiro dia já o trainer chegou, falou, ó, vocês fazem duplas, uma pessoa fica vendada e a outra em silêncio. Então já tirou o meu controle, né, que eu fiquei vendado. Não adiantava eu conversar, quer dizer, eu podia conversar, o outro não respondia. Eu senti o outro, ele estava do meu lado. Eu podia tocar ele, mas ele não me respondia. Então você quebra completamente um tipo de padrão de controle que você está acostumado, né? A responsividade, o controle. E foi muito interessante, depois de 3 dias desse treino, o tipo de percepção que começou a aparecer, né? Sem enxergar e sem ter resposta. E aí você começa a ter outros tipos de resposta, você começa a fazer outros tipos de pergunta, né? Você começa a sentir de uma outra forma o meio, né? Então isso, na verdade, é um termo, é um treino perceptivo, Vera, né? De você realmente falar, não, hoje eu não vou anotar. Isso eu fiz algumas vezes na Hellinger, né? Como o Eurico bem colocou, né? A gente tomava bronca, tal. Então eu fiz esse treino algumas vezes de não levar, porque se eu levasse eu ia anotar, eu ia dar um jeito de anotar. Então eu não levava e tentava ficar realmente numa postura mais meditativa, mais aberta para aquilo que estava sendo falado, que estava acontecendo lá na frente, né? E era interessante que dava sono às vezes, né? E teve uma vez que durante um treinamento, o módulo inteiro, em 4 dias, o Peter falou para a gente, falou, olha, fenômenos como sono acontecem. É uma manifestação. Pode ser tanto uma resistência, como pode ser outro fenômeno acontecendo. E a gente teve um colega que os 4 dias ele dormiu. Ele dormia nas explicações do Peter, ele dormia nos exercícios, ele dormia nas constelações. Quer dizer, foi um módulo sonâmbulo, né? E, né, o Peter falava, não tem problema, né? Não roncando alto, tá tudo certo, né? Também uma manifestação. Eu já tive essa manifestação em algumas constelações, de baixar aquele sono, falar, nossa, mas eu não estava com sono antes. E aí você dá aquelas piscadas mesmo, né? E às vezes é importante mexer um pouco o corpo, se o espaço permite você, de repente, sair do lugar, mudar de lugar, fazer que nem a Cleusa, talvez buscar um outro lugar, tal, para ver se o movimento altera esse fenômeno no corpo. Mas, assim, é tudo uma comunicação, né? Você pode aprender com essa comunicação, ou talvez vai levar um tempo para a informação, para a comunicação chegar em você, né? Mas especificamente para essa da anotação, Vera, não leva. Não leva caderno, não leva lápis, não leva nada. E, né, sentiu a compulsão, bebe água, respira fundo e fala, não, eu estou me propondo a estar aqui de corpo. Então, se anota com o ouvido, se anota com os olhos, se anota com as tuas percepções, com as suas reflexões, anota com o teu corpo, né? Tem um filme muito legal que fala sobre isso, que é o Coração de Tinta, né? É um filme que fala de um cara, né, que ele precisava anotar tudo que ele via, e ele ia fazendo histórias. Só que essas histórias vinham do coração dele, a tinta era sangue, né? É muito bonita a história, tá? É uma história baseada num conto de fada, Coração de Tinta, né? Faz tempo que eu vi esse filme. Não sei se tem no Netflix, tá? É com aquele ator que fez recentemente o filme A Baleia, né? Que é um ator que também fez o da Múmia e tal, né? Faz tempo que ele não aparece. Bom, vamos ler mais um pouquinho? Obrigado, Vera. Vamos ler mais um pouquinho, Celso, por favor? Vamos lá. Meditação. Mais ou menos. Farei agora uma meditação com vocês. Vamos ao nosso centro, no centro de nosso corpo. Olhamos para os movimentos internos em nós. Todos eles são movimentos da vida. Será que esses movimentos em nós vão em busca de mais?
em busca de mais vida, em busca de mais amor, em busca de mais saúde, em busca de mais sucesso, em busca de mais alegria, em busca de mais felicidade, em busca de mais daquilo que seria ir junto com o movimento do espírito, ir junto com o movimento criativo do espírito? Ou será que, ao contrário desses movimentos, em busca de mais, estamos, ao nos sentirmos por dentro, satisfeitos com menos? Será que paramos com os movimentos em busca de mais e passamos a nos mover em busca de menos? Em busca de menos vida? Em busca de menos amor? Em busca de menos saúde? Em busca de menos sucesso? Em busca de menos alegria? Em busca de menos força? Em busca de menos felicidade? Este seria o movimento contrário. Ao invés de movimentar-se em busca de mais vida, movimenta-se na direção da doença e da morte prematura. Agora nos entregamos a um outro movimento. Deixamos-nos envolver por um movimento do espírito. Entregamos-nos a esse movimento em busca de algo novo e grande, em busca da saúde plena. Ao conseguirmos alcançar tal movimento, estamos a meio caminho da nova margem de nossa saúde. Eu vou fazer uma pontuação aqui, Celso, que isso é muito interessante quando a gente observa os nossos clientes, né? Principalmente clientes que a gente acompanha. Os movimentos da doença geralmente são movimentos de paralisia, são movimentos de cessar, de interromper, né? Então, para de se alimentar nos horários que costumava se alimentar, diminui a bebida de líquidos, como água, chás, para de fazer atividade, para de caminhar, né? Cada vez vai ficando mais parado, né? E isso foi um outro fator que aconteceu na pandemia. Muitas pessoas, com o isolamento, cessaram certos movimentos de vida que faziam com muita frequência, como atividade física, movimentação, caminhada, mesmo que seja caminhada até o ponto do ônibus, até o metrô, até o trabalho, mas eram coisas que mantinham as pessoas ativas, né? E durante a pandemia eu falava para clientes, né, principalmente nos períodos de maior isolamento, para mesmo assim tentar sair da casa, ir para a saída de emergência, descer alguns lances de escada, subir alguns lances de escada, ou tentar caminhar no jardim, no parque, exatamente para movimentar o corpo, né? Porque a doença ela mostra essa coisa do interromper. Você interrompe certos ciclos. No caso aqui, a gente está falando de ciclos positivos, ciclos que traziam ânimo, alegria, desafio, né? Então, quando a gente percebe que a pessoa procura coisas mais conformistas, mais fáceis, mais confortáveis, né? E, de certa forma, pausadas, às vezes o movimento é de parar. E é muito importante numa meditação dessas a gente perguntar, tá, esse movimento que eu estou fazendo, ele é para mais no sentido de me desafiar ou é para menos no sentido de me parar? O que está em ação no meu corpo agora, né? Ah, Renê, eu estou diminuindo o cigarro. Para você, isso é um movimento para mais vida ou é um movimento de menos disposição? E a gente sabe, né? O cigarro ele tem resultados diferentes em corpos diferentes, tá? Para muitas pessoas o cigarro é um estimulante, é uma coisa muito para elas viva. E por isso que a gente sempre se pergunta o que está por detrás desse vício, o que está por detrás dessa necessidade. A gente sabe que
todo vício, ele também esconde necessidades, ele esconde relações, às vezes lealdades ocultas, vínculos ocultos, né? E quando a gente pergunta se você não tivesse isso, o que você teria? Às vezes certas coisas começam a se mostrar. É interessante como na meditação do Hellinger ele faz muitas perguntas, né? E era assim mesmo, ele ia fazendo uma série de perguntas e conforme você está lá respirando, meditando, essas perguntas começam a entrar em você. Se a gente está anotando, as perguntas que ele faz a gente não entra, a gente não internaliza, a gente consegue escrevê-las no blog depois, quer dizer, escrevê-las para os colegas, mas a gente não fez a meditação, a gente não conseguiu internalizar. Mais um pouquinho, Celso, por favor. Meu corpo. Muitas vezes, tratamos o nosso corpo como se fosse subordinado ao nosso espírito. Tratamos o corpo de forma pretensiosa, embora sem ele não haja o espírito, ou outra coisa que possa viver por si só. No antagonismo entre espírito e corpo, da forma postulada por muitos, incluindo religiosos e espiritualistas, reflete-se um outro antagonismo, principalmente no caso dos homens. Trata-se do antagonismo entre homens e mulheres. Quantos atos de desdém, opressão, mutilação e degradação já foram praticados por muitos homens contra as mulheres? Tratando suas mulheres como um objeto pessoal, à sua disposição, que pode ser trocado ou jogado fora, sem compaixão, respeito e sem coração. Muitas vezes agem da mesma forma com relação a seu corpo. Negligenciam-no, colocando-o em risco pelos chamados valores espirituais, frequentemente em busca de uma glória vaidosa. O que nos resta de uma guerra ou campanha além do estupro de uma mulher no cenário da nação derrotada, levando, por sua vez, ao estupro de diversas mulheres, sem compaixão, respeito e coração? Onde começa para nós a reconciliação e a paz em todos os níveis? No respeito e amor às mulheres, e na tomada pelo homem de uma posição embaixo e ao lado da mulher. Esse movimento vai muito além da chamada igualdade de direitos. Da mesma forma como não é possível haver uma igualdade de direitos entre corpo e espírito, mas apenas a união de algo com aquilo que o precede, carregando e suportando-o na vida. Quando penso no que muitos homens fizeram às mulheres durante tanto tempo, meus olhos enchem-se de lágrimas, assim como quando penso naquilo que eu e muitos homens fizemos ao corpo delas e ao corpo de diversas outras pessoas. Muitos homens, principalmente os homens, tratam a terra da mesma forma que tratam as mulheres, apesar de esta ser o seu único abrigo. De forma similar, lidam também com o dinheiro. Diferentemente do dinheiro proveniente de um salário merecido por um trabalho, o dinheiro que chega às mãos dos homens proveniente do ganho sem motivo, como aquele que provém de uma nova guerra, mutila os verdadeiros responsáveis pela sua origem. Como podemos voltar aos nossos fundamentos? Como é possível para os homens retornarem às mulheres? Como retornam as suas mães, as mulheres que se sentem numa situação similar com relação a seus corpos? Com humildade. Retornamos à Terra a partir de uma altura arrogante. Com um deslocamento de peso, retornamos do ar de volta para a Terra, atraídos pelo solo materno, do qual viemos e o qual nos nutre e carrega. Assim, as mulheres carregam os homens e as outras mulheres com um amor materno, vinculadas e unidas a eles, sem se sobrepor aos mesmos. Também dessa forma, retornamos ao nosso corpo e, por meio deste, ao poder criativo, arquétipo e origem de toda a vida, que encontramos em sua forma mais ampla na mulher e na mãe, assim como em nosso corpo. Como
com um amor primordial, que de forma maternal diz a tudo aquilo que traz à existência, que se torne, que seja, que viva. Obrigado, Celso. Isso me faz lembrar um exercício, e esse exercício ele aparece talvez nos livros iniciais do Bert Hellinger, aí das práticas sistêmicas, né, de você colocar teu pai e tua mãe, colocar um representante, né, pai e mãe, e você primeiro se colocar de frente a eles, né? Em seguida, você vai para trás, e à medida que você vai indo para trás, você vai agachando, você vai ficando pequeno, né? Dich klein machen, se fazer pequeno, a ponto de estar ajoelhado. E desse lugar ajoelhado, você olha para cima. E assim você toma teu pai e tua mãe, né? Grandes. Você pequeno, eles grandes. Você faz uma reverência, e aí você dá as costas aos pais. Vai se levantando, agachando e ficando em pé, caminhando em direção à vida, adulto. Às vezes a gente faz esse exercício umas 3, 4 vezes, o mesmo, para verificar onde que tocava no nosso corpo, onde que tocava na nossa soberba, na nossa arrogância, às vezes em relação ao pai, às vezes em relação à mãe, às vezes em relação aos dois. Às vezes, num momento bem específico, uma lembrança bem específica vinha à tona. Porque vocês fizeram isso. E não é justo, não é direito, né? E é um exercício onde nós tomamos os pais com humildade. É uma postura, né? E Hellinger repete muito da importância dessa postura para o facilitador, né? O facilitador, ele é humilde, ele é o último, ele é pequeno, né? De preferência, às vezes até invisível, né? Para não chamar muita atenção, para não se destacar muito. E ele entra humilde e sai humilde do sistema, né? Por mais que de repente eu entre no sistema do Eurico e eu nas minhas grandes ideias de melhorias queira fazer um monte de reforma na casa do Eurico, na família do Eurico, abaixo a cabeça, respiro fundo, tento, como a Vera falou, me esvaziar e observo a família do Eurico tal como ela é. E saio desse jeito da família dele. Se eu consigo essa postura, se eu consigo escutar desse lugar, sem querer consertar o Eurico, sem querer mudar o Eurico, aí o Eurico vai ver coisas novas. Porque o Eurico está acostumado as pessoas olharem para ele e falarem mas... Né? Então o Eurico até já está esperando a pessoa, mas... Né? Porque, lógico, eu conversando com o Eurico, eu vou querer acrescentar algo que, na minha perspectiva, vai ajudar ele imensamente, mesmo ele não tendo pedido para mim. Não, veja bem, Eurico, né? Poderia-se, né? E quando você, de repente, encontra um facilitador, um terapeuta, que permite que você veja tal como é o seu sistema, e ele não acrescenta nada, você tem a liberdade para você acrescentar coisas que só você pode, porque você é um membro daquela família. Você pode alterar as suas posturas, né? Então, sim, é importante o facilitador se esvaziar, estar neutro lá e escutar. E se ele puder escutar de um lugar humilde, o cliente agradece, né? O sistema do cliente agradece, né? E dessa maneira a gente entra e sai, sem fazer bagunça, sem arrumar nada, né? Que nem muitas vezes a gente fala, né? Ah, tua família tem muitos problemas, faça uma constelação familiar para curar. Não sei. Na verdade, essa propaganda é perigosa, né? A gente não sabe o que atua numa família,
A gente não sabe o que é doença numa família. A gente não sabe o que é saúde numa família. E a gente sabe que só amor não basta. Principalmente porque a gente nunca sabe de que amor a gente está falando, né? Recentemente, o Juan Garriga estava fazendo uma live aqui, né, aqui no Brasil, junto com a Nath, e aí ele falou, né, dos vários tipos de amor, né? E lembrando que o Hellinger, ele falava de vários tipos de amor, ele não falava de um amor só, ele não falava do amor romântico, falava do amor cego da criança, da lealdade invisível, né, eros, ágape, filia, né? Vários tipos de amor, né? E vários tipos de lealdade aí, né? E só isso não basta, né? Eu tenho que ver a figura inteira, às vezes do lugar de adulto, né? E se eu tenho do meu lado um adulto que está de boca fechada, né? Que está respirando junto comigo e que me permite olhar para o meu sistema do jeito que ele é, isso vai abrir minha visão. Uau! Então, Hellinger nos ensinava muito sobre o valor do silêncio, a apreciar o silêncio, né? Para vocês que foram para Bad Reichenhall, talvez vocês viram aquela cena inusitada dos idosos levarem cadeira de praia, colocar na frente da fonte e ficar horas sentado olhando a fonte. Aí eu, em meio à minha hiperatividade, olhava para aquilo e falava, gente, vocês estão há mais de meia hora sentados aqui vendo a fonte, vendo a água cair. Que é isso, gente? Vamos? Olha que parque bonito, olha as flores, vamos caminhar? Mas não, eles estavam exercitando exatamente esse silêncio, essa apreciação do que se mostrava lá, o som da água, né? Eles estavam escutando coisas que eu não estava escutando. Definitivamente era isso, né? Eu consigo me conectar mais com esse silêncio na montanha, né? E cada um de vocês, de repente, tem uma forma onde vocês conseguem se conectar com o seu silêncio. De repente, mergulhando, de repente, caminhando, de repente, passando a mão no gato, no cachorro. Cada um de vocês sabe como vocês alcançam o silêncio. Exercitem o silêncio, o de vocês, né? Para vocês levarem isso para os atendimentos que vocês fazem para os seus clientes. Celso, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, já que você fez a leitura? Eu acho que esse treinamento do nosso corpo é importante mesmo para a constelação, né? Eu tento observar mais assim os movimentos quando eu vendo assim também das pessoas, mas o nosso próprio corpo, né? É isso que eu acho que a gente tem que ter mais atenção porque ajuda na percepção mesmo. Sim, sim. Teve um exercício que eu fiz no primeiro ano do curso de psicologia. A gente pegava uma prancheta, ia para o centro da cidade, sentava num lugar mais alto e descrevia o comportamento das pessoas no centro da cidade de São Paulo. Era um exercício de silêncio, né? E era muito interessante que chegava uma hora que a gente não rabiscava mais a prancheta, a gente só observava, né? E quantas coisas a gente conseguia tirar simplesmente observando em silêncio, aquele vai e vem das pessoas, aquele parece um formigueiro, mas cada um tem particularidades em meio àquele campo, né? Mas é aquela coisa, é um exercício. Num primeiro momento, você não vai conseguir. Você tem que, com o tempo, se silenciar, né? Eu fiz esse exercício várias vezes e a professora, ela falava disso, né? Ela falava, depois de um tempo, um bom observador, ele não anota mais. Ele tá observando, ele tá aqui, né? Que é o que a gente faz na psicoterapia, né? Você não vai ficar anotando na prancha tudo que o teu cliente fala. Você olha, você observa, você escuta. E o cliente, ele não quer que você esteja com a cara na prancha. Ele quer que você olhe para ele quer que você veja ele, né? Então, é um exercício, né? É um exercício de acolhimento, de contorno, de escuta, né? Eu acho que isso é um outro curso que vale a pena para nós facilitadores, né? Que é um curso que o Rubem Alves oferecia.
curso de escutatória. Ele falava, tem tanto curso de oratória por aí, né? Eu quero que vocês façam escutatória, que vocês escutem as pessoas, né? E realmente, né, o Eurico aí fez um sinal, né? A gente que trabalha com círculos de paz, com comunicação não violenta, né? A psicanálise, a escuta é a principal ferramenta. Sem escuta, você não faz esse trabalho, né? Porque cada um de vocês, cada uma das 16 pessoas que está aqui, escutou esse grupo de estudos de uma forma diferente, viu de uma forma diferente, e essa é a riqueza do ser humano. Obrigado, Celso, pela tua colocação, pela tua leitura. Agradeço a todos os presentes aqui. Semana que vem vocês seguem com o Marcos Castro, e eu passo a palavra agora para a Manuela. Por favor, Manuela. Muito obrigada, René. Muito obrigada por estar aqui conosco, por nos ampliar conhecimento e estas pérolas de sabedoria do Bert Hellinger. Obrigada, Celso, também. Uma boa noite para todos e até a próxima terça-feira. Muito obrigada a todos. Muito boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada mais uma vez. Com licença. Boa noite, com licença.